Olá, pessoal. Aqui é a professora Mayra Vale, da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos terminar a última aula sobre o sistema digestório. Essa é a última parte da resposta integrada à refeição, que seria a fase intestinal. Do intestino delgado, nós vamos abordar a digestão e absorção dos lipídios. Na aula passada a gente falou dos carboidratos e das proteínas. Além disso, a gente vai falar da absorção de água, sais e vitaminas e também da fase colônica da digestão. Então, vamos começar por uma pequena revisão para lembrar, né? Só lembrando que a gente tem carboidratos que, quando consumimos, eles podem ser já disacarídeos ou polissacarídeos. Lembrando que a unidade básica, então esses dois aqui são disacarídeos, a sacarose ou a lactose, né? A sacarose, o açúcar comum, é o açúcar de cana. A lactose é açúcar do leite. E o que a gente mais consome, talvez, que são os amidos, né? Que é o polissacarídeo vegetal. Então, aqui mostrando, por exemplo, um biscoitinho ou um donut que é cheio de amido. E aí, o nosso corpo ele não degrada esses dois tipos, né, de açúcares. O que ele degrada? Os monossacarídeos, ou os monômeros que formam os biopolímeros. Então, é necessário a quebra disso para que o corpo possa absorver. Então, principalmente, o amido ele começa a ser quebrado pela amilase salivário-pancreática e essas unidades menores são quebradas na fase de membrana da digestão, que são através de proteínas ou enzimas que estão presas na membrana das células. Quais células? Dos enterócitos, que são células que vão recobrir a mucosa do intestino, né, o epitélio, e são células absortivas. Então, além de ajudar na digestão, também eles vão ser responsáveis pela absorção desses carboidratos que vão ser jogados então para a corrente sanguínea. O que a gente viu também foi a digestão proteica, né? Então, as proteínas, isso aqui, só fazendo uma pequena lembrança, né? São estruturas tridimensionais, mas assim, a estrutura primária que a gente chama é um cordão de contas com diferentes proteínas, com diferentes aminoácidos, né? Então, por isso todos são aminoácidos, mas são um pouco diferentes, né? Então, aqui, por isso, cada um tá de uma cor. A gente tem 20 tipos diferentes, né? E a quebra dessas proteínas é feita em partes cada vez menores, né? Então, você pode quebrar em polipeptídeos, né? Então, assim, de centenas quebra em dezenas, que depois vai quebrar em ou dipeptídeos e, por fim, em aminoácidos. E aí sim, os monômeros, nesse caso, são os aminoácidos, e daí os enterócitos podem absorver. Lembrando que tanto os carboidratos quanto os aminoácidos dependem do gradiente de sódio para serem absorvidos. Aqui também quem vai ser muito importante é o suco pancreático, que tem diversos tipos de proteases, que são as enzimas que quebram, né, as proteínas, mas isso em fase luminal. Na fase membranosa também tem algumas ditripeptidases e dentro da célula também tem, porque às vezes 2 ou 3 peptídeos, que são 3 aminoácidos juntos, conseguem entrar na célula. E aí hoje nós vamos falar do terceiro tipo de macromolécula, que na verdade ele é até mais complexo de ser degradado, porque ele não se mistura bem com a água, né? Porque essas enzimas são todas hidrossolúveis, elas ficam na fase aquosa. Quando a gente pensa em gordura, se você misturar, pode fazer, se você não consegue pensar, dá para fazer isso na sua casa, um experimento, né? Colocar um pouco de gordura, de óleo num copo e um pouco de água, a mesma quantidade, e tentar misturar com a colher, não mistura, né? Então, isso acontece no nosso corpo também. Então, as gorduras, elas têm essa dificuldade para serem digeridas e absorvidas, porque as enzimas, as lipases, são proteínas, elas ficam na fase aquosa, mas elas têm que ter acesso à gordura. Então, a digestão da gordura, ela já começa, como a gente comentou por cima, no estômago. As células principais, que são aquelas que liberam pepsinogênio, também liberam lipase gástrica, que degradam lipídios. Também tem a lipase lingual,
lá na boca, na cavidade oral, mas isso é muito pouco, é 10% dos lipídios só que começa a degradação, não é uma coisa tão relevante. Quem vai ser fundamental é a lipase pancreática, que vem com suco pancreático. E aí é lá no intestino onde ocorrem as principais etapas da digestão, mas só o suco pancreático também não resolve. Precisa ter a famosa bile. A bile, ela vai ser responsável pela emulsificação. Ela é uma secreção que vem do fígado, é produzida pelos hepatócitos, que são as células do fígado, é armazenada na vesícula biliar e quando a gente ingere uma refeição rica em gordura, ela é liberada da vesícula biliar. E ela vai emulsificar. Mas, professor, o que é emulsificar? Você já tentou lavar a panela suja de gordura só com a bucha e água? É impossível, não é? Às vezes a gente usa até água quente, mas além da água quente, a gente precisa de um sabão. O sabão, ele consegue fazer, ele é um emulsificador, ele consegue juntar a molécula de gordura, fazer uma interação dela com a água, né? E isso facilita com que ela vá embora durante a limpeza. A bile, ela vai ter um papel semelhante, ela vai fazer com que as lipases consigam interagir com a gordura. Além disso, em vez de você ter uma gotona de óleo, ela vai fazer que tenha gotinhas menores de óleo misturadas com o conteúdo, de forma com que tenha mais também área para as lipases atuarem, quebrando a gordura, então. O que a bile é feita? A bile é feita de componentes chamados sais biliares e também do fosfolipídio lecitina, que são moléculas anfipáticas, uma parte polar e uma parte apolar. A apolar interage com a gordura, a polar interage com a água. Então, são moléculas anfipáticas e elas vão reduzir a famosa tensão na interface entre o meio lipofílico e hidrofílico. Né? Existe uma separação desses meios e ela permite que eles interajam. Aí, depois da emulsificação, podem haver, então, ação enzimática, que é aí a ação das lipases, propriamente ditas, né? Então, a bile ela vai ser composta por fosfolipídios, como, por exemplo, esse que a gente acabou de falar, colesterol, ácidos biliares. Ela é a principal via de excreção de colesterol do nosso corpo. E que vai ser excretado no fim aonde? Pelas fezes, né? Porque é jogado no intestino. Além disso, também ela é rica em bicarbonato e pigmentos, como a bilirrubina. A bilirrubina é o que dá a cor às fezes e também à urina. E aqui, mostrando o que é isso, né? Então, você tem uma gotícula de gordura. Isso aqui que está mostrando seria os sais biliares, né, ao redor da gordura, e através disso, o sal biliar, ela consegue dar lugar à lipase, né? Na verdade, tem uma outra proteína chamada colipase que vai interagir ali também, empurrando o sal biliar para poder interagir com a gordura. E aqui, nessa gotícula de gordura, você vai ter inúmeros tipos de gorduras diferentes, como o próprio colesterol, como ácidos graxos, como fosfolipídios, diferentes tipos, inclusive vitaminas lipossolúveis, que são importantes também, mas são para o nosso funcionamento do nosso corpo e são gorduras, né? Então, essa emulsificação vai facilitar a dispersão. Lembra sempre disso, né? E aumenta a superfície de contato. Superfície de contato para quem? Para a lipase pancreática, que é hidrossolúvel, poder agir e digerir os triglicerídeos. Lembra quem são os triglicerídeos? É a principal gordura da nossa dieta. 3 ácidos graxos ligados com um glicerol, que é um álcool. Opa! Não tá passando? Ah, foi. Então, lá no estômago, o estômago, lembra que ele se contrai, ele mistura o conteúdo gástrico, né, com suco gástrico, então ele já forma gotículas de gordura. Em vez de ser uma gotona, vai ser gotículas espalhadas ali no quimo. Quando chega lá no intestino, que se mistura com sais biliares, que a bile chegou pelo esfíncter, passou pelo esfíncter de Oddi ali no canal, ela é jogada direto lá no duodeno, e aí agora vai misturar a bile com esse conteúdo. E aí a bile faz o quê? Diminui ainda mais o tamanho dessas gotículas, tá vendo? E aí, ó, diminui. E isso facilita
com que a lipase vai fazendo a quebra, as lipases vão fazendo a quebra, e também que a gordura consiga chegar até próximo à membrana. Só que aí, diferentemente daqueles outros dois componentes que a gente viu, que são componentes hidrossolúveis, como, por exemplo, os aminoácidos e os carboidratos, que precisam de transportadores, ou seja, proteínas que estão ali na membrana e vão fazer o carreamento, os ácidos graxos conseguem passar sozinhos. Eles conseguem passar sozinhos, se difundem pela membrana e entram na célula. Aqui mostrando a reciclagem dos sais biliares. Eles são reciclados, eles voltam lá para o fígado e vão voltar de novo para a circulação para fazer esse mesmo papel. Quando chega dentro da célula é muito interessante, porque a célula, ali dentro da célula, ele também não se move bem, porque o meio da célula é aquoso. Então ele é reesterificado, ele foi quebrado de triacilglicerol a ácido graxo e monoacilglicerol, depois ele é remontado para triacilglicerol, e aí ele vai ser empacotado no retículo endoplasmático liso e no complexo de Golgi, e aí ele vai virar o famoso quilomicron e é jogado para fora da célula. Só que quando ele é jogado para fora da célula, o quilomicron ele é um agregado de proteínas e de gordura. Proteínas por quê? Porque a proteína vai fazer esse papel também de encapar a gotícula de gordura, que é o quilomicron, e fazer com que ele consiga navegar no sangue. Mas ele ainda não consegue entrar no sangue, porque ele não tem passagem no capilar sanguíneo. Então, onde ele cai? Ele cai no ducto lactífero. O ducto lactífero é da linfa. Então, a gordura, inicialmente, ela não vai para o sangue, ela vai para a linfa, né? E depois ela acaba desembocando lá na veia cava. Então, lembra que eu mostrei isso aqui é uma vilosidade intestinal, né? No intestino delgado. Então, aqui a gente tem o lactífero e aqui a gente tem os capilares. Então, carboidrato e proteína vão para os capilares, a gordura vai para o lactífero, né? E aí, depois só vai para a circulação sanguínea. Bom, aí aqui entra numa coisa que é bastante interessante, né? Depois que acontece isso, e ele consegue cair, né, pro sangue, da bile pro sangue, esse quilomicron consegue navegar pelo sangue e aí ele vai entregando gordura para os tecidos, né? Principalmente os adipócitos, são as células do tecido adiposo, vão captar gordura, mas não são elas como outras. À medida que isso vai acontecendo, o trem, gente, desculpa, é impossível, né? O quilomicron, ele vai diminuindo de tamanho, porque ele está doando gordura, e vai ficando mais rico em proteína. E aí, ele pode virar um HDL, porque quando a gente vai fazer exame de sangue, lembra? Tem LDL, HDL, colesterol bom, colesterol ruim, tem a ver com isso. A quantidade de gordura e de proteína que essas estruturas têm. Quanto mais proteína e menos gordura, mais alta densidade. Porque a gordura tem baixa densidade. Quanto mais gordura e menos proteína, mais baixa densidade. A gente vai falar sobre isso agora. Depois, ainda é recaptado pelo fígado e o fígado ele retrabalha essa gordura e manda ela de volta para a circulação. Aí ele manda o LDL. E aí, para entregar essa gordura para as células que precisam. Então, o fígado está envolvido também nessa, digamos que na metabolização da gordura, né? Por isso que pessoas que consomem muita gordura, enfim, que estão já com alguma dificuldade, com problemas metabólicos mesmo, podem apresentar a famosa esteatose hepática. O fígado não é um lugar de armazenamento de gordura, mas se a pessoa consumir muita gordura ou tiver com algum problema metabólico, ela pode sim acumular gordura nas células do fígado e isso é muito ruim a longo prazo, né? Então o fígado está relacionado com esse processo. E aí, eu não vou entrar muito em detalhes nesse processo, enfim, é só para vocês saberem que existem as lipoproteínas, que é aquilo que a gente pede, né? Normalmente, o que vem no exame de sangue? A gente não, os médicos, né? Triglicerídeos, que como a gente viu, é o mais comum, a gordura mais comum da nossa dieta, né? Então, primeiro a gente quebra para absorver, mas depois remonta, né? Além disso, o que vai entregar os ácidos graxos são essas lipoproteínas. Por que lipoproteínas? Porque tem lipídio e tem proteína por fora. Então, aqui o quilomicron é aquele que sai lá do enterócito, do intestino, ele é enorme, tá vendo? E ele tem muito mais gordura
aqui em amarelo do que proteína, que é a que está em azulzinho, vermelho, roxinho, né? À medida com que ele vai passando pela circulação e entregando lipídio, ele vai diminuindo a quantidade de gordura. Aqui ele é chamado de VLDL e LDL ou LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, de média e de alta densidade, de muito baixa densidade, de média densidade e de baixa densidade. O HDL é praticamente pouca gordura e muita proteína. E aí tem aquela famoso colesterol bom, colesterol ruim. O colesterol bom e ruim, na verdade, tem a ver com estudos que mostraram, por exemplo, quem tem altos índices de HDL tende a ter maior saúde cardiovascular do que quem tem alto colesterol e alto LDL. Então, por isso que vem essa coisa do colesterol bom ou ruim, mas os dois vão ter papel no seu organismo, né? Eles têm esse papel de liberar gordura para as células. Algumas células utilizam gordura, algumas para estocar como tecido adiposo e outras vão utilizar como fonte energética ou para a produção de outras substâncias que são feitas a partir de ácidos graxos, né? E também lembra que as proteínas são importantes para carrear. A proteína mais comum do nosso sangue é a albumina. E os ácidos graxos são capazes de se movimentar também. Isso, a minha foto aqui está tampando, deixa eu só tirar de cima. Então, aqui, mostrando então a albumina carreando então ácidos graxos, né? Mas poucos ácidos graxos circulam livres no sangue, né? Mais nessas lipoproteínas. Bom, aí agora a gente chegou na fase colônica. A fase colônica seria o famoso intestino grosso, né? Depois de passar duodeno, jejum e ilho, o que aconteceu lá? Captou a maior quantidade de água, digeriu e absorveu carboidratos, proteínas e lipídios. Se está tudo certo, isso foi, digamos, bem eficiente, e aí vai muito pouco resíduo pro cólon. O que o cólon vai fazer? Ele vai concentrar esses resíduos, ele vai retirar o resto da água. Além de tirar o resto da água, ele também vai reabsorver sais e vitaminas. Então, ele vai concentrar os resíduos, ele é um local de armazenagem, porque a gente não defeca o tempo inteiro, né? Socialmente, mesmo os animais também, né? Se ele estiver em perigo, ele não vai defecar, ou se ele não estiver tranquilo. Se a gente estiver no meio da aula, a não ser que você esteja muito apertado, você espera o momento mais adequado para você ir no banheiro. Então, assim, ele pode armazenar, né, os resíduos. E ele também é uma fonte, a maior fonte, talvez, de bactérias, fungos e protozoários do nosso corpo que vivem ali. Isso não é ruim, na verdade, porque eles vão ter um monte de função benéfica e a presença deles auxilia na saúde do intestino, né? Inclusive ratinhos, na verdade, camundongos em laboratório, que nascem sem nenhum tipo de bactéria, né? Eles fazem toda uma cirurgia para tirar o animal totalmente estéril. Eles têm um monte de modificação estrutural mesmo do intestino, além de comportamental e metabólica, mostrando a importância das bactérias ou desses micro-organismos, né? Bom, então aqui mostrando os íons são super importantes. Então aqui estava mostrando duodeno, jejuno, anterior, médio, posterior e ilho, a quantidade que cada um absorve. O duodeno e o jejuno, a primeira parte do intestino delgado, vai absorver a principal quantidade de sódio. Aí eu pergunto para quem assistiu as outras aulas, por que será? Enquanto que quase todos os outros, né, o sódio acoplado a cloreto, cloreto com bicarbonato e potássio, vai ser mais absorvido lá no final do intestino delgado, no ilho e no cólon. Então, como a gente viu, o intestino grosso vai ser importante para a absorção de sais minerais. A água, ela também vem acompanhando muito o sódio. A maior parte da água é absorvida lá mesmo no intestino delgado. O resto
tipo, sei lá, 7 litros, lembra da aula passada que eram mais ou menos 9 litros num ser humano adulto, um homem. Então, dos 9 litros que circulam mais ou menos por dia, 7 é reabsorvido lá no intestino delgado. E quase 2, 1,9 litros no intestino grosso, mas ainda é bastante coisa, né? E a água, o que ela faz é que ela acompanha muito o sódio. O sódio é bastante captado, né, pela célula. E aí, o sódio ele entra por múltiplas vias. Aqui está mostrando diferentes transportadores, né, que vão pegar o sódio. E a água, ela vai acompanhando por osmolaridade, né? Então, ela é puxada junto com o potássio. Aqui tá vendo? Entre as células. A gente chama isso de via paracelular. Então, a água, ela acompanha muito o movimento do sódio e do cloreto. Ela depende um pouco disso, né? Para poder ser reabsorvida. Ao mesmo tempo, uma coisa que não é muito assim óbvia, eu acho, é que, mas apesar da gente já ter falado sobre isso, é que o intestino ele secreta água também, principalmente lá no intestino, no início do intestino delgado. Por quê? Se o que vem do estômago está muito concentrado, para as enzimas funcionarem bem, para absorção e digestão, ele acaba jogando água secretando água pro lúmen, né? Para aquilo ficar mais líquido mesmo, né? Que é uma coisa que a gente não imagina que acontece, né? Mesmo que depois ele vá recaptar essa água. E aí, como a gente acabou de ver, se a água é reabsorvida acompanhando o cloreto de sódio, para ela ser secretada também. Então, existe um canal, que é esse canal aqui, chamado CFTR, que ele bombeia o cloreto para fora, e aí isso acaba puxando sódio, não só sódio, como também água, secretando, dando uma secreção de água. Uma doença que as pessoas têm mutação nesse canal e que causa um monte de problemas é a fibrose cística. Então, a fibrose cística ela gera uma enorme quantidade de problemas só por causa de uma mutação aqui nesse canal de cloreto. E aí atrapalha esses processos absortivos e, enfim, secretivos nas pessoas que têm essa mutação. Deixa eu passar. Então, o nome dessa proteína é proteína reguladora da condutância transmembrana na fibrose cística. Bom, as vitaminas, elas vão ser reabsorvidas também lá, parte no intestino delgado e parte no intestino grosso. Mas as vitaminas hidrossolúveis, elas vão ser dependentes do cotransporte de sódio. Já a vitamina B12, ela é dependente do fator intrínseco, lembra? Que é produzido lá no estômago. As vitaminas lipossolúveis, a absorção delas se dá no meio daquela gordura que foi absorvida daquele jeito, dependente da bile, tudo aquilo que a gente falou nessa aula. Lembrando que as vitaminas hidrossolúveis são do complexo B e a vitamina C, né? Então, estão nesse tipo de fruta cítrica. E as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, que estão em leites, grãos e queijos e peixes, enfim, em gordura mesmo, né? Dependem da gordura. Bom, aqui a gente chegou na microbiota, né? Olha a quantidade a população microbiana, né? Só de bactérias daí. Tem pouco no estômago, obviamente, porque o pH é muito baixo. Mas quanto mais vai em direção ao colo, aumenta a quantidade de bactérias. Então, olha, muitas, 10 elevado a 10, nem sei, sei lá, trilhão, quanto que dá isso, né? Sujei o dente. É muita coisa. E aí, elas vão ter um monte de função, na verdade, né? Elas protegem, aqui mostrando, protegem contra patógenos. Elas sintetizam vitaminas, e por isso eu falei que elas são, aquelas que a gente viu agora que são absorvidas no intestino delgado, são que a gente ingere com alimentação, mas as bactérias também produzem, e daí principalmente acho que vitamina K.
E daí a gente pode absorver do próprio intestino grosso, né? Ela modula o sistema imune. Elas causam angiogênese do intestino, né? Elas estocam gordura. Inclusive, as células do intestino se alimentam ou usam como substrato ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos na fermentação dessas bactérias, né? Modulam o sistema nervoso central, assim, que é quase uma coisa inacreditável, né? Então, hoje tem mostrando que pessoas com depressão, às vezes tem mudança na microbiota, animais que em laboratório se faz teste, muda a microbiota, às vezes eles vão apresentar mudança de comportamento. Então, existe um eixo intestino-cérebro que a gente está começando a entender. Então, a saúde da microbiota no intestino é super importante. Então, assim, esse é um campo muito interessante que está sendo muito estudado agora. Bom, aí por fim, já passamos por tudo, né? E aí chegou a hora da excreção. Por que aquilo que eu estava falando, né? O intestino grosso, ele pode funcionar como reservatório, porque no geral nós defecamos no momento mais apropriado, digamos assim, né? Então, lembra que lá na primeira aula eu falei que a gente vai ter praticamente 2 esfíncteres que são controlados, ou músculo estriado esquelético, que são controlados pela nossa vontade. A gente consegue controlar quando vai engolir, né? Daí nem é esfíncter, mas tipo, a língua ajuda, né? O início do esôfago pode ter músculo esquelético. E o esfíncter externo anal. Porque são 2 esfíncteres, tem um esfíncter interno e um esfíncter externo. O esfíncter interno, ele abre quando o reto se enche, né? Porém, a gente consegue ainda controlar quando a gente vai defecar, porque existe esse esfíncter externo, que aí ele é controle volitivo, né? Depende da sua vontade. E aí, o que vai encher o reto é chamado movimento de massa. É um tipo de motilidade, voltamos às motilidades, né? E ele é um pouco diferente. Ele vai ser como se fosse uma peristalse, só que ele é uma peristalse de grande quantidade de restos, né? Já. Porque lá no resto do trato gastrointestinal eram quantidades pequenas que iam sendo levadas para frente. Aqui já foi concentrado o resíduo, já está mais seco. Então, ele move quantidades maiores e vai empurrando. Quando você enche o estômago, no geral, daí tem uma conversa, tem um outro reflexo que ativa essa motilidade. Tipo assim, o estômago meio que avisa para o intestino grosso, olha, tá cheio, tá ficando cheio, o espaço aqui tá acabando, então vocês têm que esvaziar. E daí tem essa movimentação lá no intestino grosso. E aí pode preencher o reto. Preenchendo o reto, essa pressão estimula também o reflexo de defecação, e daí o esfíncter anal interno ele se abre. Se vai ter a defecação ou não, depende da circunstância, né? Então, é um outro reflexo. Lembra que reflexos são movimentos que são coordenados involuntariamente e são respostas pré-programadas, né? Os neurônios, as vias já estão ativadas, são programinhas, softwares. E aí aqui já tem também, né? Então, quando gera esse aumento da pressão retal por conta do aumento do movimento de massa, há o relaxamento do esfíncter anal interno, e aí você sente vontade no banheiro. Se for indesejado, estou no meio da aula, a gente consegue contrair o esfíncter anal externo via nervo pélvico. Mas se for possível, igual o cachorrinho aqui, que não tem vergonha, pode fazer cocô em qualquer lugar, ele relaxa o esfíncter anal externo, contrai os músculos abdominais, relaxa os músculos pélvicos e, no geral, faz essa posição, né? Flexiona a perna e abaixa o assoalho pélvico, facilitando o ângulo entre o reto, minimizando o ângulo entre reto e ânus, isso facilita, né? Então, tem aquela história que o vaso sanitário nosso, ele é numa posição desfavorável para a defecação, porque o ideal seria que fosse a nossa posição de cócoras, né? Mas socialmente a gente não utiliza. Então, esse é o reflexo da defecação. Em relação a distúrbios, a diarreia é uma das coisas que mais mata no mundo.
E aí, por que eu falei da secreção de água? Porque nessa parte aqui é importante. Então, aqui mostrando o fluxo de água no intestino. Então, ó, ingestão, o que secreta, isso numa pessoa normal, né? O que reabsorve, o que libera. Olha só numa diarreia hipersecretória. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma infecção, uma bactéria, um vírus, alguma coisa que estimula o intestino a secretar água. E aí ele secreta muito mais do que ele assim, ele vai aumentar a secreção, aumentar a reabsorção, mas perde muito mais água. E aí a pessoa pode desidratar e até morrer. Então, a diarreia, esse tipo de diarreia é a principal causa de mortalidade infantil no mundo. Para vocês verem como isso é relevante, né? Essa diarreia má absortiva aqui é de outro tipo. É do tipo, por exemplo, de quem tem intolerância à lactose. Por quê? Porque lembra que se ficar lactose no intestino e ela for lá pro intestino grosso, teoricamente não era para ela estar lá. E daí ela acaba puxando a água osmoticamente, fora que as bactérias fermentam essa lactose, enfim, isso gera má absorção. Então, quando vai nutrientes por algum motivo para o intestino grosso, também isso é capaz de gerar diarreia. E aí, isso também tem a ver com a área absortiva, né? Então, por exemplo, lembra que a gente vai ter os vilos. Se alguma doença, algum problema autoimune ou por infecção degradar essa parede, matar essas células, lembra que depende de células que estão aqui absorver, né? Você encurta o vilo. Então, aqui em cima também está mostrando vilos normais e vilos encurtados. Por isso que quem faz colonoscopia vai fazer uma biópsia para eles saberem se está acontecendo isso. E aí, isso aqui também gera diarreia, porque acaba ficando, não conseguindo absorver, digerir tudo, fica resíduos e gera diarreia má absortiva. Bom, fazendo uma lembrança, né? Só uma coisa que eu esqueci de falar. Obviamente, você teve uma infecção. Por que você tem que comer leve durante um tempo, né? Uma infecção no intestino? Porque provavelmente a integridade da parede do intestino está ruim. Então você tem que comer coisas fáceis de digerir. Você não vai comer uma feijoada, um hambúrguer. Por quê? Porque a chance de você não conseguir digerir e absorver vai ser muito grande. E daí você vai piorar a sua diarreia. Então você espera um tempo, porque depois de um tempo, pode ser que dependendo do que causou aquilo, vai voltar ao normal. E daí você vai poder comer, né? Então, essa é uma das razões para a gente ter que comer leve quando a gente está doente. Bom, só fazendo uma lembrança aqui, né? Deixa eu me empurrar para o canto. A gente tem as secreções, né? Então tem a saliva, tem a secreção gástrica, a pancreática, a bile e a entérica, que não está aqui, né? Mas ela existe. Então tem aqui mostrando o que aumenta a secreção, o que aumenta a secreção e o que diminui a secreção, além do que ela contém, né? Então a gástrica, ela vai ter o ácido clorídrico, mas não só ácido clorídrico, também tem o pepsinogênico, fator intrínseco, né? E a lipase gástrica até. Pancreática tem alto bicarbonato, assim como a saliva. Tem proteases e lipases. A bile, sais biliares, bilirrubina, fosfolipídio, colesterol, tudo que a gente falou. Isso aqui é só um lembrete do que é, o que causa o quê. Lembrando, só um adendo, que a secreção gástrica, lembra que ela tem 3 vias de ativação, endócrina, parácrina e neural. Aqui, qual será que se correlaciona ao quê, né? A secretina, que é um hormônio que estimula a pancreática, e a colicistocinina, eu não falei, mas é um hormônio que é liberado lá no intestino em resposta à presença de gordura. E ele vai ter várias funções. Uma das funções é estimular a secreção de enzimas do pâncreas, ao mesmo tempo que ele libera a saída da bile, né? Então, é um hormônio gastrointestinal bastante importante. Em resumo também, então, revendo na cavidade bucal, começa a digestão de carboidratos física, mas também faz a química, mas também faz a física com a maceração, deglutição,
passa pela fase esofágica, chega no estômago. No estômago começa principalmente a digestão de proteínas, mas só 10%, lembrando que pepsinogênio é secretado pela célula principal. A célula parietal vai secretar HCl. Tem pouquíssima absorção de substâncias lipossolúveis, como por exemplo o próprio álcool, mas isso não é o lugar próprio para ter absorção, né? Esse lugar vai ser o intestino delgado, onde acontece então a principal digestão de proteínas, carboidratos, lipídios e DNA e RNA, lembrando que tem ribonuclease. Então, o que é absorvido? Aminoácidos, monossacarídeos, que é carboidrato, ácido graxo livre, água, sais minerais e também vitaminas. Enquanto que no intestino grosso, se tem digestão, é apenas bacteriana, não do hospedeiro, não das nossas células, né? A absorção é de sais minerais e as vitaminas que são produzidas por aquelas bactérias, além também de pequenas moléculas orgânicas, como lembra que eu falei dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, esse é o resumão. Aqui está a referência e a gente se vê, enfim, no próximo vídeo ou na próxima aula. Até lá, tudo de bom.